O filósofo romano Cícero disse que a gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas a mãe de todas as outras. Enquanto isso, Sêneca disse que quem recebe um benefício com gratidão paga a primeira parcela de sua dívida. Ainda temos Epiteto dizendo que o homem sábio é aquele que não se entristece com as coisas que não tem, mas se rejubila com as que tem. Esses são alguns dos compilados que nós temos nesse livro, O Agradeça e Seja Feliz, escrito por Robert Emmons em 2006. Ele é um pesquisador que estudou durante muito tempo a gratidão, atualmente ele está aposentado, e ele compilou nesse livro aqui boa parte das suas descobertas 20 anos atrás. Fiz a revisão desse livro, eu li ele em 2020, 2021, não me lembro exatamente quando, mas estou revisando o livro agora aqui por algumas necessidades, de trabalho, enfim, de alguns conteúdos que eu estou organizando aqui, e aproveitei para fazer essa revisão do livro junto com vocês. Eu dei uma revisada do livro, deve aparecer aqui ou aqui, enfim, para vocês, durante acho que deu uns 40, 50 minutos, não sei exatamente quanto tempo durou essa revisão, mas eu fiz a revisão e agora eu vou dividir contigo aqui o resultado disto, beleza? Lembrando e reforçando que o podcast Pérolas e Ostras, ele está aqui para revisar livros, eles não são resumos, tá? Eles são revisões. Então não tenho a intenção aqui de passar por todos os pontos dos livros como se fosse um resumo. E também vai acontecer aqui de eu colocar muito minha opinião em cima, vai acontecer de eu fazer algumas provocações em relação à atualização de alguns dados, enfim. Nós vamos seguir aqui. Beleza? Então vamos lá. Esse livro foi escrito em 2006, já falei isso pra vocês. Eu vou acompanhar aqui, deixa eu ver. Tá aqui, eu acho que eu consigo sublinhar. Aí, fechou. Então, cara, ele vai estudar, vai na verdade explanar durante o livro que a gratidão não é só um sentimento passageiro, mas é quase como uma forma de viver a vida, tá? E aí ele usa, obviamente, ao longo do livro, muitas citações. E ele faz um apelo bem interessante filosófico. Em algum momento ele faz um apelo bem espiritual, ele leva a gratidão para o lado espiritual, e faz sentido que ele faça isso, porque existe muita coisa escrita nos livros que envolvem espiritualidade, como Bíblia, o Corão, enfim, em relação a agradecer a gratidão, então faz sentido fazer essa revisão, já que ele é uma autoridade nesse assunto. Então acredito que ele não poderia não ter feito isso, tá? Apesar de entender que ele foi bem enviesado no capítulo que ele faz sobre isso, e eu também não vejo problema, tá bom? Porque ele é um livro, não é um artigo. Se fosse um artigo científico, já teria algum problema, mas como é um livro, tá tudo bem. Então, ele busca lá essas raízes históricas que falei pra vocês, né, eh, beleza, ok. Né, ponto importante, né, o livro foi escrito lá em 2006, quando a psicologia positiva ela estava recém, eh, como uma criança, né, vamos pegar aí a idade de um ser humano para fazer essa metáfora. Psicologia positiva, ela nasce em 1998 com a provocação do Martin Seligman de que durante muito tempo a psicologia ficou focada apenas em corrigir o que o ser humano tem de ruim, ou seja, curar as doenças, que não é nada errado, é muito bom, é muito positivo, porém acabou esquecendo de cuidar do que o ser humano tem de bom, de potencializar aquelas pessoas que estão bem. Ele fez uma provocação de que o primeiro século da psicologia ele serviu muito bem para curar muitos dos transtornos mentais que vieram de resíduos das 2 grandes guerras que tivemos no início do século passado, e que a psicologia deixou a desejar no que diz respeito a: como eu faço para ajudar alguém que já tá bem? Como eu faço para ajudar alguém que não tá doente, mas que quer ser mais feliz, que quer ser uma pessoa melhor, que quer viver uma vida melhor, uma boa vida melhor? E aí nasce a psicologia positiva, que tem uma história, enfim, por trás, não vem ao caso aqui no nosso tema debater isso, tá? Mas vamos lá. Aqui os capítulos, beleza, isso aqui eu vou pular agora, que eu vou talvez recapitular depois. Isso aqui eu já falei também, tá. Isso é um ponto interessante aqui. No livro, ele começa o livro contando a história do Stephen King, que, foi atropelado, e quando ele acorda na na cama do hospital, ele diz que o que ele sentiu foi gratidão por estar vivo, mesmo estando com um monte de, eh costela quebrada, um monte de lesões que eu não lembro em detalhes agora. Só que eu precisa ter um pouco de cuidado também pra gente não banalizar e não acabar querendo apontar o dedo para os outros como alguém
que tem uma tragédia e você fala: "Ah, o Stephen King falou gratidão", e você tá aí reclamando que foi atropelado. Acho que tem um certo limite de bom senso aí pra gente entender o exemplo que ele tá trazendo e a aterrissagem desse exemplo, talvez pra você conversar com o seu vizinho. A gente precisa fazer um bom discernimento disso também. E acho que esse discernimento, esse senso crítico é valioso, principalmente quando a gente vai avaliar essas obras. Tá? Eh, não é ingenuidade também, né, e até ele faz esse disclaimer, o autor, que: "Pô, eu não quero que as pessoas sintam gratidão, por coisas, eh, tragédias", vamos assim dizer, mas eu quero que as pessoas pratiquem a gratidão e percebam que é, sempre tem alguma coisa pra fazer, né. Eu escutei isso de um bombeiro uma vez, que mesmo quando você vai socorrer uma pessoa e você sabe que aquela pessoa vai morrer, por exemplo, né, enfim, que tem um problema muito grande ali, mesmo assim, sempre alguma coisa que você pode fazer. Talvez você não pode salvar, mas você pode segurar a mão dela, você pode fazer uma ligação o aprendi isso com um bombeiro, não me lembro o nome, tá, mas, que sempre há algo pra se fazer por aquela pessoa. E talvez a gratidão venha nessa linha, não como algo que vai resolver, mas como, pô, cara, sempre tem uma pequena coisa que você pode agradecer ali, tá. Maravilha. Aqui passar no capítulo 2 ele vem direto para os estudos, tá. Então no capítulo um ele defende os conceitos aqui, eu não vou passar por cima, senão o podcast vai ficar muito extenso, tá. Eh, mas o capítulo 2 ele fala basicamente sobre a gente entender os estudos que foram conduzidos. Tem um grande estudo que é interessante, onde eles pediram da onde vem esse negócio de que gratidão funciona, né. O grande estudo que foi replicado diversas vezes e teve resultados semelhantes e alguns outros não, foi: você pede para um grupo de pessoas escrever uma vez por semana as coisas boas que aconteceram na sua vida naquela semana. E aí o outro grupo você pede para escrever as coisas ruins que aconteceram, as coisas que as aborreceram. E um terceiro grupo você pede para simplesmente escrever coisas que aconteceram. E aí esse estudo durou 10 semanas, e depois de 10 semanas eles cruzaram dados que foram capturados, que foram coletados no momento zero, ou seja, antes das pessoas fazerem qualquer tipo de anotação, você faz uma série de questionários, perguntas para as pessoas no que a gente chama de momento zero da pesquisa, para capturar, vamos dizer assim, a fotografia inicial. Sabe aquele antes e depois de emagrecimento? Quase como se fosse isso. Você tira uma foto, vamos dizer assim, psicométrica inicial, e aí se passam 10 semanas e depois você tira uma outra foto psicométrica e faz um comparativo antes e depois para entender se, eh, o que aconteceu pode ter correlação com as ações que foram colocadas, como por exemplo, escrever as coisas boas, escrever as coisas que aborrecem e escrever as coisas que simplesmente aconteceram, deixar ao livre, né, as pessoas escreverem as coisas. E o que se encontrou aí ao longo desse estudo, é que as pessoas que praticaram a gratidão, elas aumentaram em até 25%, o seu bem-estar. E tiveram outros desfechos, por exemplo, tiveram melhor qualidade do sono, praticaram mais exercícios físicos, tiveram uma série de desfechos positivos em relação a quem não fez a prática de gratidão. E a partir daí a gente entende, pô, e se a gente repetir esse estudo, será que consegue esses mesmos resultados? E ele foi replicado algumas vezes, de diversas formas, incluindo tem uma variação desse estudo que é feita com pessoas que têm dificuldade de locomoção, que tem uma doença, eh, não me lembro exatamente o nome, SSP é a sigla, mas é uma doença que prejudica a tua locomoção, uma doença crônica, que prejudica o teu dia a dia. E aí eles perguntaram: "Pô, será que se a pessoa fizer essa prática de gratidão aí, de anotar as coisas, ela vai ser mais ela tem desfechos positivos também? Ela tem coisas boas ao final de 10 semanas ou ao final de, enfim, de um período que foi testado?" E o que eles descobriram é que sim, que aquelas pessoas também tiveram desfechos positivos, mesmo tendo alguma coisa crônica, que seria motivo de reclamação diária, que poderia ser aqui aferido como o oposto de gratidão, né, apesar do livro tratar aqui o oposto de gratidão como ingratidão, tá. E aí tem uma coisa interessante aqui, tá, que é, o estudo, ele foi, feita algumas variações em questão de tempo também. Pra um grupo eles foi feito por 10 semanas, você faz isso uma vez por semana. Num outro estudo foi feito
7 dias, foi feito 21 dias direto, no outro foi feito 13 dias direto. Eles variaram pra tentar entender se eu faço mais, eu tenho melhora? Se eu agradecer todo dia, é melhor do que agradecer uma vez por semana? Uma das perguntas que estavam tentando ser respondidas ao fazer esses estudos era essa: entender qual é a dose dessa tal gratidão que nos faz coletar desfechos positivos, coisas boas. E o que eles encontraram é que, eh, quando você faz todo dia, pode entrar na banalização. É muito provável que a dose, ela vai variar de pessoa para pessoa e só você pode perceber de fato isso, mas existem algumas sugestões, que é ou você fazer uma vez por semana, ou você fazer, por períodos. O Martin Seligman, ele que foi o fundador da psicologia positiva, que é o movimento que estuda o bem-estar, o ser humano no seu máximo potencial, que eu comentei anteriormente, ele tem a recomendação de utilizar 7 dias. Tá? A recomendação do Martin Seligman é 7 dias, ou seja, ele está dizendo para de tempos em tempos, e aí a gente pode entender talvez de um mês em 2 meses, sei lá de quanto em quanto tempo, você parar e fazer isso durante 7 dias, tá. E tem um ponto importante aqui também, que é a variação desse exercício que funciona, ele tem relação também com você entender a sua causalidade no evento que está sendo agradecido também, né. E aí entra um pouco num paradoxo, por quê? Porque o Robert Emmons aqui, ele vai defender que a gratidão, ela é é formada a partir de algo que você não tem influência. Ele defende que a gratidão é algo que alguém faz por você. Ele define a gratidão aqui como algo que depende de outra pessoa para você ter um benefício. Então, por exemplo, né, várias histórias, né, mas enfim, eu tenho uma maçã, tá, e você tem um morango. E beleza, eu trabalhei pela maçã, eu comprei a maçã com o meu dinheiro, então eu entendo que eu sou o merecedor da maçã, vamos assim dizer. Mas eu não tenho um morango, e você me dá um morango. E aí eu percebo que eu só tenho morango porque você me deu, entende? Não sei se o exemplo da fruta ficou muito bom aqui, mas para explicar que a gratidão pela ótica do Robert Emmons, que é o autor do livro que a gente está revisando, ela parte do pressuposto que é algo que alguém te deu e que você não teria, né, se você não tivesse feito alguma coisa, eh, e que talvez tenha até tido um custo para a pessoa que tá te dando. E aí você sente a gratidão por aquela ação, aquele evento, aquela experiência, tá. E já o Martin Seligman, quando ele faz esse exercício de 7 dias, ele te provoca a escrever qual é a sua parte no evento que você está agradecendo. Então o Martin Seligman recomenda que durante 7 dias, você, todo dia antes de dormir ou de noite, enfim, escreva 3 coisas pelas quais você é grato hoje. E aí, obviamente, não adianta repetir: "Ah, eu só agradeço pelo teto, agradeço pela comida e agradeço pela cadeira que eu tô sentado". Eu brinco, quando eu utilizo esse tipo de dinâmica em algumas situações, eu sempre digo para as pessoas: "Olha só, você até pode agradecer o teto, a comida e a cadeira que você tem pra sentar aí, hoje, mas amanhã você não pode repetir. Vamos fazer isso combinado?" Aí você faz durante 7 dias. Porque aí a pessoa consegue escapar disso, né, porque daí ela consegue enxergar por diversas óticas coisas que talvez estavam fora do seu filtro de atenção, e uma vez que ela coloca isso no filtro de atenção, ela percebe tem uma experiência, melhor, porque ela tá enxergando coisas boas que ela não estava enxergando antes. Um ponto também interessante, né, que não tá no livro aqui, mas acho que faria interessante, comentar aqui, é, quando a gente olha pra gratidão, ela na verdade é uma prática, né, principalmente nesse exemplo que eu tô utilizando dessa contagem de coisas boas aqui, de anotar, ela é uma prática de direcionamento de atenção, de filtro de atenção. Maior exemplo mais fácil que tem. Quantos carros vermelhos você viu ontem? Você não lembra, né? Beleza. Tá, e se eu dissesse pra ti o seguinte: "Ó, eu te dou R$ 100 pra cada carro vermelho que você vê de hoje pra amanhã". É só uma brincadeira, tá? Não vou pagar ninguém, tá? Eh, tenho certeza que você veria muito os carros vermelhos, mas os carros vermelhos estavam no seu dia ontem também, mas você só percebeu por quê? Porque você começou a prestar atenção neles
porque tem uma recompensa, eu coloquei R$ 100 para cada carro vermelho, né. Então ele entrou no teu filtro de atenção e por causa disso você começou a enxergar. O outro exemplo mais clássico da vida é, você pensa em trocar de carro, e aí você imagina: "Ah, eu pensei em trocar por um", vamos pegar um carro popular aqui, um Onix, né, o popular de 100 mil, né. Pegar um popular Onix ali, beleza. Aí você entra lá no site da concessionária, você faz o seu filtro ali, né, o sua montagem, monte o seu, escolhe a cor, motor, se é banco, como é que vai ser o câmbio, enfim, os acessórios, beleza. Aí você deixa o carro ali no na sua seu carrinho, vamos assim dizer, do de compras lá da concessionária, você dorme, você acorda, vai pra rua e você só vê Onix, só vê o carro que você pesquisou em todos os lugares. Já aconteceu isso contigo? Pois é, o fabricante, a concessionária, vendeu todos os carros do dia para noite? Não. O que que aconteceu? O carro entrou no seu filtro de atenção e você começou a prestar mais atenção nele. Por quê? Porque ele entrou no teu filtro de interesse, de atenção. A gratidão às coisas boas vai na mesma linha. Existem coisas boas acontecendo, mesmo com um monte de desafio que cada um está enfrentando aí. Afinal, tem sempre dor na sala. Mas quando eu coloco, se eu não, aliás, se eu não colocar intenção para perceber as coisas boas, dificilmente eu vou conseguir enxergá-las. Por quê? Porque existe uma tendência natural de nós, como seres humanos, a prestar atenção às ameaças do que às coisas boas. Né? Como diz Rick Hanson, é como se as coisas ruins grudassem feito velcro e as coisas boas escorregassem feito um sabonete molhado. Né? Então, a gratidão também entra nessa esfera de uma prática de direcionamento de atenção e percepção, obviamente, porque a gente percebe a vida de uma forma diferente. Ponto curioso, tá? O livro, ele cita, a teoria 50-40-10 da Sonja Lyubomirsky, mas essa teoria foi refutada em 2019. Como o livro foi escrito em 2006, tá tudo bem, mas se fosse reeditado, ele precisaria de uma correção, porque isso não é mais aceito cientificamente falando, tá? Perdão. Aqui, vamos lá. Eh, coisas que acontecem, o capítulo 3 é dedicado a coisas que acontecem no corpo, tá. Então ele vai falar de que a gratidão, ela vai ter uma fisiologia que vai no oposto da raiva, que tem relação com aumento de frequência cardíaca, que tem relacionamento com lábios cerrados, e com as mãos cerradas, e que a gratidão ela acaba relaxando o corpo, ativando, vamos assim dizer, o sistema parasimpático, que é o sistema que nos acalma, tá. Sistema simpático é aquele sistema que é ativado quando a gente tá na frente de um tigre, né, cortisol pra tudo que é lado, noradrenalina, libera sangue, para os braços e pernas pra uma possível luta ou fuga, esse é o sistema simpático sendo ativado, e o sistema parasimpático é aquele que nos acalma, que vai buscar aí uma homeostase depois dessa, bagunça hormonal que acontece depois da gente ver um tigre lá na floresta, né, a gente não vê tigres, né, a gente recebe e-mails. Então ele vai falar bastante sobre, enfim, o que acontece no coração, o que acontece, na mente, no cérebro, enfim, vai trazer algumas evidências, mas são, rasas, acredito que para os dias de hoje, tá. Ele dedica um capítulo inteiro para falar sobre, eh, o a espiritualidade e a gratidão. E aqui algumas coisas interessantes, eu gosto desse tema basicamente, né, não sei se você já sabe, mas eu gosto de estudar a Bíblia, eu gosto de estudar ali, enfim, entender por que que disseram isso, por que que não disseram isso, o que que essa palavra quer dizer, eu gosto dessa parte, de entender no detalhinho ali e tudo mais. E aqui a gratidão não poderia talvez não estar aqui, né, porque ela aparece mais de 150 vezes no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né, o agradecer, não a palavra gratidão especificamente, mas o agradecer e seus derivados, e aparece conjugada no imperativo 33 vezes. Ou seja, eu sei que quando a gente fala de ciência da felicidade, a gente não deve prescrever, ou seja, conjugar no imperativo, né, faça isso e faça aquilo. Mas, tá escrito 33 vezes na Bíblia para você agradecer de forma imperativa, né, tipo, recomendando ativamente, tá. E basicamente é isso. O capítulo é bem denso, ele fala bastante, ele fala de diversas citações aqui,
de diversos versículos, aqui ó, anotei alguns que ele fala em relação a agradecer, tá. Aí ele vai falar do vilão, que é a ingratidão, e aí são 3 coisas diferentes que ele chama gratidão uma coisa, não reconhecer a é outra coisa, não reconhecer a gratidão é outra, e ingratidão é uma terceira coisa diferente. Então, para o Robert Emmons, existem 3 coisas aqui, tá. O primeiro deles, então, é a gratidão que a gente vem falando, o segundo é o não reconhecer, né, a gratidão, e o outro é o ingratidão, que é o inverso, né. E aí algumas coisas acabam atrapalhando as pessoas de perceberem a gratidão. Como, por exemplo, o viés de negatividade que eu já falei anteriormente, tá. Outra coisa que atrapalha é o sentimento de vítima, e aí você recebe as coisas e acha que merecia mais, porque a sua história foi mais difícil, porque você tem a história mais difícil de todas e não, vira uma competição de tragédia, achando que se você tiver a história mais triste, talvez alguma coisa boa vai acontecer contigo, e historicamente talvez a pessoa, na sua infância tenha aprendido que, pô, quando ela contava uma tragédia ela ganhava atenção, só que se levar isso pra vida adulta vai virar um vítima do caramba. O autor ele também vai citar a comparação como um adversário da gratidão, do processo de perceber a gratidão, e é interessante porque, eh, a gente já falou em outros episódios sobre a comparação social e o quanto ela atrapalha a percepção de felicidade, mas a rede social ela tem fomentado demais isso, né. A gente tem fomentar a rede social, inclusive foi o tema do último relatório mundial de felicidade agora em 2026, que foi o uso das redes sociais, não somente telas, mas redes sociais, onde a gente tem alguns dados que apontam esse excesso de redes sociais, de vida comparativa, como sendo causa, ou tendo uma altíssima correlação com desfechos negativos em relação à felicidade. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia com a comparação social. O capítulo 6 vai falar então sobre a gratidão em tempos difíceis, e enquanto eu estava revisando o livro, algumas coisas acabaram trazendo essa ideia para mim. Por mais que ele tenha uma ressalva ali de que ele fala dos agradecimentos simples, enfim, nesse momento, porque não adianta você querer, ter uma sensação de agradecimento gigante quando uma grande tragédia, quando um grande problema surge na vida da gente. Ao mesmo tempo, tipo, ele cita lá a história de Jó, que perdeu todos os seus familiares. Ele cita, um exemplo de agradecimento, de uma pessoa que escapou do World Trade Center. Então, tipo assim, ele vai trazer alguns extremos que, se dependendo da pessoa que lê, o sentimento que eu tive foi de que essa pessoa vai levar isso, eh eh, vai extrapolar isso de uma forma não positiva, entende? Porque a pessoa vai querer colocar esses exemplos extremos no cotidiano de todos. E isso me pareceu errado na leitura aqui. Faço essa crítica aqui, né? Inclusive, não sei se você sabe, mas eu sempre brinco, né? Eu brinco demais que existe gratidão além da hashtag, e eu sempre falo, né, ao final de uma palestra, sempre não, né, mas muitas vezes ao final de uma palestra, algum workshop, alguma coisa, eu muitas vezes comento, né: "Ó, minha gratidão para além da hashtag, genuína, um sentimento de maravilhamento, agradecimento e valorização da vida", né. Eu sempre, gosto de provocar isso em relação ao excesso de hashtag gratidão, né, a gratidão além da rede social, né, enfim. Mas vamos lá aqui, vou então esse capítulo aqui me pareceu um pouco exagerado. Quando ele entra na parte de resiliência, eu gostei mais, porque daí ele vai falar de desenvolver recurso, da gratidão como sendo um recurso para ajudar o indivíduo a continuar funcionando de forma adequada, funcional, diante da tragédia, né. A gratidão não como sendo a salvação da pátria, mas como sendo uma ferramenta que te dá recursos, e aí cita
ele não cita Michael Unger, mas eu tô citando aqui, que diz que a resiliência consiste na capacidade de navegar na direção dos recursos necessários para que a gente possa continuar funcionando de forma operacional, adequada ou minimamente funcional. Então, quando ele traz esse tema da resiliência, me agradou mais revisar esse capítulo aqui, que eu realmente não lembrava dessa parte, tá. E por fim, ele vai trazer 10 estratégias aqui. Aí as 10 estratégias, elas são meio bagunçadas aqui, mas eh, algumas podem ser interessantes aqui, tá. Como, por exemplo, o diário de gratidão, esse é bacana, pode ser um pote também, tá. Lembrar-se do ruim para tu não perder o contraste. O lembrar-se do ruim é meio que comparar a sua vida com a vida dos outros, sabe. Mais pra baixo, sabe. Ver um mendigo na rua e agradecer porque você tem um teto, esse tipo de coisa, né. O que que eu recebi, o que eu dei, o que eu causei, entender as suas causas. Algumas, as orações são legais. O cair em si é uma prática que, tipo, não tem muita relação com gratidão, mas é uma prática de desacelerar, de parar e respirar. Aí ele traz isso como uma prática, ficou meio, tipo assim, ele sabe o que pareceu? Que ele queria colocar 10 práticas, e aí ele tinha, sei lá, 5 e aí ele foi inventando as outras 5 e colocou ali. Então acho que 5 são válidas, principalmente o diário de gratidão, o pote de gratidão, o inventário, o inventário de gratidão é legal de vez em quando, que é você parar, tipo, sei lá, uma vez por ano e colocar no papel tudo pelo que tu agradece, assim, sabe. Isso é legal, isso é bacana, é uma prática interessante. Você imaginar o seguinte: "Pô, se você amanhã você só acorda com aquilo que você agradecer". Aí você tem que parar e colocar no papel e colocar isso. Porque isso te força a entender quantas coisas boas você tem na sua vida, mas só não estão no teu filtro de atenção. Isso pode ser uma prática interessante, tá. Eh Outra que é interessante é a visita de gratidão, ele não coloca aqui, mas é legal, tá, que é você escrever uma carta de gratidão e você, a um professor, alguém que foi importante pra ti, um pai, um amigo, enfim, e você escrever uma carta de gratidão pra aquela pessoa, e aí você vai lá e lê pra aquela pessoa, né. Fora a choradeira do caramba que acontece, né, eh é bacana, tá, porque ela gera sensações positivas, e uma coisa interessante é que uma coisa é você sentir a gratidão e outra coisa é você expressar a gratidão. E os benefícios normalmente eles estão relacionados com a expressão da gratidão e não só com o sentimento. Então se você sente a gratidão por alguma pessoa, por alguém que fez alguma coisa pra você, e você não expressa, você não tem, vamos dizer assim, os mesmos benefícios do que só sentir: eu sou grato àquela pessoa, mas eu nunca contei pra ela". É como se você tivesse um presente comprado pra aquela pessoa, só que você não entrega o presente pra ela. Tipo, não faz sentido, entendeu? Então, acredito que, eh, perceber a gratidão, tem muita relação com essa expressão aqui, tá? E é isso aí. Chegamos aqui a uma revisão mais enxuta, né, de um livro aqui. A gente tem alguns dados atualizados também que, a gente sabe que a gratidão faz bem, tá, mas às vezes os efeitos eles não são tão grandes como muitas vezes são prometidos, tá. Então eu gosto de ensinar a gratidão em cursos, em workshops, como sendo uma habilidade que, faz parte ali, tá, mas que não é a bala de prata, sabe. Porque tem muita gente que procura uma única coisa que vai fazer todo mundo ser feliz. Nossa, e tem que ser a gratidão. O que é inevitável perceber é sim, que muitas vezes, quando a gente olha para uma pessoa feliz, a gratidão está lá presente. Isso é inegável. Você encontra uma pessoa feliz, você encontra algumas coisas, né. A Sônia Lyubomirsky fala: "Cara, encontre uma pessoa feliz e você encontrará um projeto". Uma pessoa envolvida em alguma coisa, em algo, construindo um barco, gravando um podcast, sei lá, estudando um assunto. Encontra uma pessoa feliz, você vai encontrar uma pessoa que tá a fim de alguma coisa, né, planejando uma viagem e tal. E também, pô, encontre uma pessoa feliz, você vai encontrar uma pessoa grata. Você vai encontrar uma pessoa que: "Pô, cara, que bom que eu tenho
né, aqui, pô, uma casa, que bom que eu tenho uma família, que bom que eu tive a educação que eu tive, que bom, pô, que eu tô vivo, que eu tô te vendo, você tá me escutando, que eu tenho voz, né, pô, que eu consegui articular uma palavra aqui. Então, você vai encontrar uma pessoa feliz, você vai encontrar de forma inerente isso, mas tem que tomar um cuidado com essa extrapolação, sabe, que passa do ponto. Porque o que a gente sabe também é que muitas pessoas que praticam em excesso a gratidão, principalmente naqueles exercícios que muitas vezes ficam dentro de uma caixinha, essas pessoas não têm o efeito de gratidão buscado, por quê? Porque ela acaba agradecendo pela mesma coisa todas as vezes, todo dia agradece o cachorro, agradece a família, agradece o teto, e aí entra na mesmice de você não prestar atenção em alguma coisa que tá todos os dias você vendo, né, você nem presta atenção mais, igual quando você sai de casa rápido e não lembra se fechou ou não fechou a porta, porque você fecha e abre a porta tantas vezes que talvez um dia você não percebeu. Então, tomar um cuidado com essas extrapolações, tá. Mas de todo fato, é totalmente, eh, possível aferir que a gratidão faz parte da vida das pessoas felizes. E por isso também é interessante a gente estudar esse tema, se nós queremos construir uma vida mais feliz, certo? E principalmente se você vai utilizar isso no seu dia a dia como um professor, como um consultor, eh você tem que entender desse assunto e saber dosar ali, e também entender quem tá do teu lado, quem tá na tua frente, né. Se a pessoa que tá na tua frente sendo mentorada, se a pessoa que tá na tua frente sendo liderada por ti, ela tá numa situação de vulnerabilidade muito grande, pô, cara, chega a ser até cruel você pedir pra ela escrever 3 coisas boas, né, que aconteceram no dia dela. Cara, tipo, sei lá, a pessoa tá com um parente super importante no hospital de hoje de hoje de manhã pra agora à noite. E aí você pede pra pessoa escrever 3 coisas boas no papel, sem noção, entendeu. Então, tomar um cuidado também de como ter essa sensibilidade, na verdade, social, de, pô, de entender e praticar o bom senso em relação a isso. É inegável, gratidão faz bem. Agora, vamos usar com bom senso, não é nem com moderação, é com bom senso, beleza? Esse foi nossa, olha só, passei o episódio inteiro e não falei pra você curtir o vídeo, não falei pra você se inscrever no canal, clicar no sininho, ativar as notificações, comentar aqui embaixo o que que você achou. Olha, eu tô, né, de 0 a 10, nota -1 aí em protocolo de rede social. Nos ajude aí comentando, curtindo, tá? Para que o canal alcance mais pessoas. Se você acha que alguém pode fazer bom uso desse conteúdo, encaminha também, compartilha, que você ajuda aí o podcast a ganhar mais e mais pessoas e a gente espalhar essa mensagem pelo mundo. Beleza? Forte abraço, meu nome é Márcio, esse é o podcast Pérolas e Ostras e eu vejo você no próximo episódio. Valeu!